11 de março de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva, à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com a glosa do próprio autor. Depois de exortar os que ouviam a que se preparassem para sofrer todas as coisas pela justiça, e não escondessem o que haveria de receber, e sim aprendessem com a mesma benevolência com que haveriam de ensinar aos demais. Começou ensinando-lhes tudo o que devia ensinar, como se houvessem lhe perguntado: que é isso que não queres que fique oculto, de modo que mande sofrer todas as coisas? Por acaso irás dizer alguma coisa fora do que está consignado na lei? Por isso ele diz: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Segundo Santo Agostinho, essa sentença tem dois sentidos, com efeito, cumprir a lei, ou é acrescentar algo ao que tem de menos, ou cumprir o que se tem. Segundo São João Crisóstomo, Jesus Cristo levou-se à plenitude dos profetas na medida em que cumpriu todas as coisas que estes haviam dito dele. Primeiro, a lei, não quebrando nenhuma prescrição legal. Segundo, justificado pela fé, o que a lei não tinha forças para fazer por meio da letra. Segundo Santo Agostinho, finalmente, porque mesmo os que estavam constituídos nesta vida, sob a influência da graça, encontravam grande dificuldade para cumprir o que estava escrito na lei. Não cobiçarás. Cristo, constituído em sacerdote, nos alcança o perdão por meio do sacrifício da sua carne, cumprindo também a lei, para que aquilo que não podemos cumprir em razão de nossa fraqueza se cumpra através da perfeição de Cristo, de cuja cabeça fomos constituídos membros. No capítulo 22 acrescenta: não vim abolir a lei, mas cumpri-la. O que se deve entender acerca daquelas adições que pertencem à exposição das antigas sentenças ou à conduta em conformidade com elas, como quando o Senhor nos ensina que até o desejo iníquo de fazer o mal ao próximo pertence ao gênero do homicídio. Quis mais o Senhor que nós, não jurando, não nos separássemos da verdade, do que jurando com verdade nos aproximássemos do falso juramento. E vós, ó maniqueus, por que não guardais a lei e os profetas, quando Cristo assegura que não veio para aboli-los, e sim para cumpri-los? A isso responde o herege Fausto: quem garante que Jesus disse isso? Mateus. Como então o que São João não disse? Ele que esteve no monte, e escreve Mateus, o qual só seguiu Jesus depois dele ter descido do monte? A isso responde Agostinho: se ninguém disse mais verdade sobre Cristo que aquele que ouviu e o ouviu, hoje ninguém diria alguma verdade a respeito dele. Porque não pode Mateus ter ouvido da boca de João coisas verdadeiras sobre Cristo, quando nós, nascidos depois de tanto tempo, podemos falar coisas verdadeiras de Cristo, tomando-as do livro de João? Por outro lado, é daí que não só o Evangelho de Mateus, como também o de Lucas e o de Marcos têm igual autoridade. A isso se pode acrescentar que o mesmo Jesus Cristo pode ter contado a Mateus o que havia feito antes de chamá-lo. Dizei claramente que não credes no Evangelho. Os que não acreditam em nada do Evangelho, além daquilo em que querem crer, creem mais em si mesmo do que no Evangelho, acrescenta Fausto. Percebamos que Mateus não escreveu isso, que outrem o escreveu, não sei quem, porém em seu nome.
que disse afinal, passando Jesus viu ele, um homem chamado Mateus, sentado junto à alfândega da cobrança de impostos. E quem escrevendo de si mesmo dirá, viu um homem, e não como fica melhor, me viu. Ao que responde Agostinho, Mateus escreveu sobre si próprio, como se falasse de outro, da mesma maneira que fez João, dizendo, voltando Pedro, viu outro discípulo, aquele que Jesus amava. E vê-se, pois, que esse era o costume daqueles escritores, quando contavam as coisas que aconteciam. Insiste Fausto. Porque também diz no mesmo sermão que não se pensasse que tinham vindo para destruir a lei, com isso dando mais ainda a entender que realmente é destruída, pois de outro modo nunca os judeus teriam suspeitado de uma tal coisa. Ao que responde Agostinho, isso é trivial, pois não negamos que Cristo, para os judeus que não compreendiam, fosse o destruidor da lei dos profetas. Sigamos com Santo Agostinho. Qual, pois, a razão disso, quando a lei e os profetas não necessitam de cumprimento, uma vez que se diz no Deuteronômio, faze somente em honra do Senhor aquilo que eu te ordeno, não acrescentes nem tires nada. Fausto não entende o que quer dizer cumprir a lei, quando crê que tal coisa se deve entender como acréscimo de palavra. A plenitude da lei é a caridade, a qual concedeu nosso Senhor enviando aos fiéis o Espírito Santo. Cumpre-se, pois, a lei, quando se pratica o que ela manda ou quando se manifestam as coisas por nela estão profetizadas. E prossegue Fausto. Quando confessamos que Jesus Cristo formou o Novo Testamento, que dizemos senão que ao mesmo tempo destruiu o Antigo? Ao que responde Agostinho, no Antigo Testamento estava prefigurado tudo quanto havia de acontecer. Suas figuras haveriam de ser suprimidas pelas obras mesmas que Jesus realizava, com o objetivo de que a lei e os profetas se cumprissem, já que nestes estavam escrito que Deus daria um Novo Testamento. E acrescenta Fausto, segundo as palavras de Santo Agostinho, se Jesus Cristo disse isso, disse-o com outro sentido, ou que não se pode crer, o disse mentindo, ou em absoluto não o disse, mas ninguém irá declarar que Jesus falou falsamente, e assim que ele disse com outro sentido, ou simplesmente não o disse, de modo que me persuado, pois contra o encadeamento desse capítulo, no que me confirma a fé dos maniqueus, que logo ensinam que nem todas as coisas que se leem escritas acerca do Salvador podem ser criadas sem distinção. Há muito joio que certo semeador noturno colocou em quase todas as escrituras para prejuízo da boa semente. E responde Agostinho. Maniqueu ensinou uma perversidade ímpar, a fim de que aceite os evangelhos somente ao que tua heresia não te impede aceitar, e não aceites o que ele te impede de aceitar. Nós, segundo nos ensina o apóstolo na primeira carta dos Gálatas, guardamos uma piedosa prudência e por isso anatematizamos a todo aquele que nos ensine ao contrário ao que recebemos dos apóstolos. O Senhor nos diz também que devemos entender por joio não algumas falsidades que se mesclam às verdades escritas, como tu interpretas, mas sim os homens que são filhos do espírito maligno. Quando um judeu te interpelar por não observar os preceitos da lei e dos profetas, os quais Cristo disse que tinha vindo, não para abolir, mas para cumprir, te verás obrigado ou a te confessar como subjugado a uma vã superstição, ou a dizer que o capítulo é falso, ou a negar que sejas verdadeiro discípulo de Cristo. Os católicos nada têm de temer desse capítulo, não se cumprissem a lei e os profetas, porque têm a caridade de Deus e do próximo, preceitos nos quais estão resumidos toda a lei e os profetas, e tudo o que ali está profetizado pelos acontecimentos, cerimônias e palavras figuradas o reconhecem cumprindo um Cristo na igreja, do que se deduz que não estamos submetidos à superstição, nem negamos a veracidade desse capítulo, tampouco somos discípulos de Cristo. Sigamos com Santo Agostinho. Aquele que se diz que Cristo não tivesse abolido a lei e os profetas e os sacramentos,
destes teriam continuado a ser celebrados junto ao sacramento. Cristãos bem poderiam dizer que se Cristo não tivesse abolido a lei e os profetas, ele continuaria na promessa de ainda vir a nascer, morrer e ressuscitar. Mas, melhor que aboli-los, ele os cumpriu, já que não mais se promete que ele nascerá, morrerá e ressuscitará, e que aqueles sacramentos, de certo modo, proclamavam, como é anunciado, que já nasceu, padeceu e ressuscitou, e que estes sacramentos que os cristãos realizam, proclamam. Compreende-se de ponto quão grande é o erro em que vivem todos aqueles que creem que, ao se mudarem os sacramentos e símbolos, alteraram-se as coisas que entre os profetas foram anunciadas como futuras e que o Evangelho prova que já se cumpriram. E deve-se averiguar se Cristo disse isso e por que o disse. Se o disse com o objetivo de não despertar a fúria dos judeus que, vendo suas coisas santas calçadas aos pés por Cristo, não consideravam oportuno ouvi-lo, ou se para persuadir-nos a nós, que vindo dos gentios nele criamos e que aceitássemos o jugo da lei. Que essas palavras de Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nosso coração.